Olá pessoal, bom dia. Estou apenas aguardando que as pessoas sejam notificadas. Hoje, domingo, nós temos alunos prestando prova no Ministério Público do Rio de Janeiro, na Procuradoria do Estado de São Paulo e também na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então há provas em 3 estados da federação. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O nosso objetivo hoje, em especial, é fazer uma reflexão e que essa reflexão possa de alguma forma estimulá-lo e abençoá-lo e instruí-lo nessa semana que se inicia. Por isso, esse é o nosso objetivo a partir de então. Muita gente está fazendo prova, está entrando para fazer prova, então vai assistir isso amanhã ou hoje à noite. Eu vou deixar salva a live também. Bom, a gente começa então uma série que se chama Se Persista, do curso, né? E a ideia é que a gente possa refletir e pensar sobre algo para que a nossa semana possa começar bem. Eu tenho falado muito sobre sonhos nesses últimos dias e gostaria de conversar sobre isso com você. Agora, especificamente para você que tem estudado para concursos. A verdade é que o estudo para concursos é um estudo penoso, difícil, é um estudo sacrificante. Eu concordo com tudo isso que você pensa. Mas você já pensou que a sua realidade, que é a realidade de alguém que estuda para uma carreira jurídica, por exemplo, é o sonho de muita gente? Muita gente gostaria de ter a oportunidade de estudar para uma carreira jurídica. E, portanto, o que você vive é a realização de um sonho de outra pessoa. A sua realidade é o sonho de alguém que você às vezes nem conhece, mas que tem o sonho de um dia poder estudar para uma carreira jurídica. Gente que não pôde fazer direito, na época não teve essa oportunidade, ou porque em razão da pouca idade optou por outro curso, e agora decidiu que vai fazer direito. Então são 5 anos, mais 3 anos de prática jurídica. Daqui a 8 anos essa pessoa poderá prestar o concurso da magistratura, por exemplo, do Ministério Público. E aí você percebe que aquilo que você já faz hoje e que é a sua realidade faz parte do sonho de muita gente. A sua rotina, a sua realidade, a sua família, a possibilidade de você estudar, a sua renda atual, tudo isso é sonho de muita gente. Então, o primeiro sentimento que a gente deve ter é um sentimento de gratidão. Hoje é domingo, então para quem tem fé como eu, graças a Deus e a Cristo, quer dizer, você tem que ter um sentimento de gratidão, porque é um privilégio muito grande. Você poder estudar, o seu sonho depender de um esforço lícito, né? Alguém diz assim, não, mas o concurso público não depende só de mim, porque na segunda fase, a segunda fase é mais difícil, depois é oral, tem vários fatores que pesam. Eu concordo. Mas em qualquer outra área também, à medida que os degraus vão subindo, à medida que o sonho é maior, a realização passa a depender não só do esforço pessoal do indivíduo. Por isso a ideia da persistência. Você tem a história de Davi, de um sujeito que quando vai atirar a pedra em Golias, ele atira e mata com a primeira pedra, ou derruba com a primeira pedra. Mas ele levou 5, porque você não sabe qual das pedras que vai acertar. Você não sabe em qual das provas você será aprovado. Então realmente existe um fator sorte, um imponderável que vai contar nesse momento que vai contar na prova.
mas o seu estudo é fundamental e poder estudar é uma benção. Então eu gostaria de, em primeiro lugar, trazer para você, nesse domingo de manhã, uma sensação de gratidão. Você é privilegiado. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar para você é que eu sei que em alguns momentos a gente desanima. Já aconteceu isso comigo. Eu já prestei uma prova e saí da prova, e assim que saí da prova, percebi que tinha errado a sentença penal e disse, nossa, eu não acredito que eu errei essa prova. E aquele dia eu fiquei bastante abatido, porque eu tinha me preparado, tinha me esforçado, eu tinha ido bem na primeira prova, que era cível, eu tinha saído o resultado da discursiva, que era separada a discursiva da sentença na época, hoje em dia é tudo junto. E assim, nossa, por essa prova eu não vou para oral. E eu tinha essa sensação, sabe? E eu fiquei bastante desanimado. Mas eu quero te dizer que em alguns momentos os obstáculos nos desanimam mesmo. Sabe, do ponto de vista superficial, é muito fácil você dizer assim, olha, use os obstáculos como estímulo, use as adversidades como algo que vai levá-lo além. Concordo e acho que você deve fazer isso. Mas eu também concordo que os muitos obstáculos e que há nenhuma realização a priori, isso faz com que você desanime. E é natural que seja assim. Você tenta 1, 2, 3, 4 vezes e não acontece. É normal que você desanime. É natural. E em alguns momentos a gente deseja não desejar o que a gente deseja. Você pode pensar assim, nossa, eu podia, agora não posso mais, eu podia ter feito outro curso, não direito. Podia ter feito engenharia, podia ter feito medicina, podia ter feito nutrição, porque eu estaria melhor do que eu estou hoje, por exemplo. Você pode ter essa sensação mesmo. Você pode ter a sensação do tipo, não, e se eu tivesse saído da faculdade? E se eu tivesse estudado desde o início da faculdade? E se eu tivesse ido para um escritório melhor? E aí você começa a pensar e você começa a pensar assim que o seu desejo é não desejar aquilo que você deseja. Então, existe uma sensação muito clara em nós de desânimo quando os obstáculos são muitos e a gente ainda não realizou nada. E aí eu gostaria de pensar com você sobre algo bastante interessante, que é o seguinte. O seu sonho, ele é uma indústria em potencial. A sua realidade já é o sonho de muita gente. Mas o seu sonho, que portanto não é a sua realidade, é uma indústria em potencial. No dia que seu sonho se tornar uma realidade, quando você for aprovado, por exemplo, você vai promover uma mudança de vida na vida de muita gente além da sua vida. Pensando com olhos míopes, você vai poder dizer assim, olha, quando eu passar, minha vida vai mudar, obviamente, Então, eu moro numa cidade, vou morar em outra, eu ganho X, vou passar a ganhar Y, eu estou estudando para concurso, vou passar a estudar de uma forma diferente, vou fazer mestrado, doutorado, enfim. Essa visão é uma visão míope, evidente, quer dizer, não precisa nem ter visão para você perceber que essa mudança vai acontecer. Mas a vida dos meus filhos também vai mudar. Então essa vida da minha família vai mudar. Isso também é visível, é perceptível, qualquer um consegue chegar à mesma conclusão. Mas você já pensou que a realização do seu sonho vai ser uma indústria de sonhos? Muita gente vai passar a sonhar quando o seu sonho for realizado.
Porque nós temos a percepção de que alguns feitos não são para nós. Então, por exemplo, alguém olha a aprovação no cargo de juiz e acha algo muito distante, muito difícil, quase inacessível, quase impossível. E muita gente desiste de estudar em razão disso. Estuda às vezes, mas sem fé de que vai ser aprovado, porque é algo muito distante. Quando alguém próximo a você, que estudou com você, que fez faculdade com você, que você conhece a história, que nem era grande aluno assim, na época que você o conheceu, pessoa normal, é aprovado, qual é a conclusão que você chega? Bom, se aquele sujeito foi aprovado, eu também posso ser. Então, quando você for aprovado, pessoas próximas a você, pessoas que você conhece, pessoas que conviveram com você, vão voltar a sonhar. Gente que tinha desistido do sonho vai retomar aquele projeto, vai retomar aquele objetivo. Então veja você que há um primeiro impacto. Eu quero falar sobre impactos indiretos da realização do seu sonho, que é o impacto nessa vida de pessoas que você conhece. Além disso, você vai gerar impacto na vida de pessoas que você não conhece, mas vai conhecer. Por exemplo, o filho da sua faxineira vai decidir estudar porque ele vai te ver ali de terno, arrumado, indo trabalhar, vai se inspirar. E aí ele vai dizer, nossa, eu quero trabalhar assim. E vai começar a estudar com 10, 12, 15 anos para isso. O filho da sua assessora, essa semana, por exemplo, o filho da minha assessora foi me visitar no fórum. Ele tem 8 anos. Ela levou o filho lá porque ele queria me conhecer. E ele, com 8 anos, disse para mim, eu decidi, eu quero ser juiz, porque o mais legal é ser juiz. Ele chegou à conclusão com 8 anos. Eu falei, mas você está estudando? Ele falou, muito, eu estudo muito. Eu amo estudar. Eu falei, eu amo estudar. E aí, esse rapaz, eu nem conhecia antes de ser aprovado. Então, quando eu estudava, eu não pensava, quando eu for aprovado, o filho da minha assessora um dia vai se inspirar nisso e vai estudar porque ele vai ser juiz, ele quer ser juiz. Eu tenho certeza que ele vai ser ou juiz ou alguma coisa muito grande, que o maior até, porque é obstinado, né? Ele quer mesmo isso. Veja, a realização de um sonho é capaz de gerar sonhos em pessoas que você ainda não conhece, mas que vai conhecer. Então, o segundo impacto indireto que você gera é em pessoas que você ainda não conhece, mas vai conhecer. O primeiro é em pessoas que você conhece. E o terceiro impacto é em pessoas que você não conhece e que você nunca vai conhecer. A internet tem nos permitido isso. Nós ministramos aulas e essas aulas vão para o país inteiro. Nós falamos aqui no Instagram ou no YouTube e pessoas de diferentes cidades do Brasil têm acesso a isso. Hoje eu digo que a disputa no concurso ficou mais difícil. Por quê? Porque as pessoas têm acesso aos mesmos livros e às mesmas aulas no país inteiro. Então, quem tiver decidido a estudar, vai estudar de forma obstinada em qualquer lugar do Brasil. Na menor cidade, para a maior cidade, o sujeito vai estudar. Mas, veja, então, cidades que antes não podiam ter acesso a isso, ou pessoas que antes não podiam ter acesso a isso, passam a poder ter acesso a isso. Passam a se inspirar com isso. E aí, o que eu quero te dizer, e essa é a ideia, é que a realização do seu sonho vai fazer com que pessoas que você não conhece e que você provavelmente nunca conhecerá, passem a sonhar, voltem a sonhar, comecem a sonhar. E então, eu quero te dizer que o seu sonho
é uma indústria em potencial e que a realização do seu sonho é uma indústria de produção incalculável, uma indústria de sonhos, de produção incalculável. E aonde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte: no dia em que você pensar em desistir, pense, não é só por você. Você está fazendo isso, mas não é só por você. Também não é só pelos seus filhos. Também não é só pelos seus pais. Também não é só pela sua família. Também não é só pela sua realização pessoal. É muito mais do que isso. É um impacto muito maior do que o impacto que você imagina que pode criar. Eu digo que o seu sonho traz um propósito, ou o seu sonho tem um propósito maior do que o propósito que você tem para o seu sonho. Biblicamente eu tenho pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa seria a palavra de Deus para o homem. E, portanto, há um propósito maior do que o propósito que você tem. Logo, chegando a um extremo, você pode concluir que desistir é uma forma de egoísmo também. Eu entendo a luta, a dor de quem pensa em desistir. E eu não estou dizendo que esse sentimento não existe, isso, inclusive, que esse sentimento eu já tive. Também não penso que a pessoa que desistir tem que ser condenada. De forma alguma, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, pensando mais nos outros, você não pode desistir, porque não é só você que vai ser impactado. Existem centenas, milhares e talvez milhões de pessoas no futuro esperando pela sua aprovação. Nem elas sabem disso, nem você sabe disso. Mas há um número gigantesco de pessoas que está esperando o seu sucesso. Pessoas que vão ser impactadas positivamente com a sua mudança. A sua mudança gerará mudança de vida na vida de muita gente. Não é só por você. Então, eu tenho aprendido uma coisa que é o seguinte: todo mundo procura ser feliz e eu acho que deve procurar ser feliz. Bom, mas o que eu tenho descoberto é que uma forma de verdade de ser feliz é procurar fazer o outro feliz. Porque é melhor dar do que receber. Porque é melhor perdoar do que ser o perdoado. É melhor ajudar do que ser o ajudado. Então, quando você procura fazer o outro feliz, o primeiro a receber isso é você. Isso é Shakespeare. E o Mercador de Veneza, quando ele termina, ele vai dizer: o perdão é dupla bênção. Shakespeare vai escrever um livro. Abençoa quem é perdoado, porque se sente livre, mas abençoa quem perdoa, porque se sente melhor. Então você vê basicamente que fazer feliz é muito mais legal do que só querer ser feliz. E na verdade você consegue ser querendo fazer. Deixando 2 recados para você. Esse nosso encontro de hoje é dizer o seguinte: em primeiro lugar, a sua realidade é o sonho de muita gente. Então tenha gratidão, foi isso que eu falei. Você estuda para concurso e tem muita gente que sonha em poder estudar para concurso. Em segundo lugar, é que o seu sonho precisa ser realizado e vai ser realizado porque ele tem um propósito maior do que o propósito que você tem para o seu sonho. Porque tem muita gente que vai ser impactada, abençoada, transformada com a sua mudança de vida. Então, continue no caminho. Ok, pessoal? Queria deixar esses 2 recados. Eu pretendo fazer essas lives todos os domingos, criando o C Persista, né? E aí eu vou inclusive pedir para ter essa divulgação e a gente se encontra, tá certo?
Muito obrigado pela presença de vocês. Um maravilhoso domingo e nós nos encontramos ao longo da semana. Ótima prova para quem vai fazer prova hoje e até mais. Tchau, tchau, gente.